tempo, o senhor da razão, o senhor dos destinos, né? O processo eletrônico, a votação eletrônica, o imposto de renda eletrônico, isso tudo vem por uma imposição. Não poderia ser diferente, porque aquele que presta o serviço, ele coloca as portas de entrada, logicamente, desde que isso obedeça uma curva natural de aprendizado. Mas a foto, muito obrigado, ninguém mandou eu comprar uma máquina digital. Eu comprei porque eu achei aquilo sensacional. E hoje só temos uma resistente, né, uma heroína da resistência, que tem uma foto, que tem uma câmera fotográfica de rolo. Então, eu gostaria de colocá-la ao lado deste processo. Eu imaginei que tivessem mais pessoas da geração alfa. Na geração alfa não, né? Da geração Z. Aqui, né? Para mostrar um processo. Gente, porque isso daqui tende a, em 2 anos, ser reduzido a 10% de todo o volume que a gente tem. E por que eu estou dizendo isso? Não é para simplesmente falar, nossa, como somos modernos. Isso não vem do nada. A gente não tirou do azul do céu ser moderno ou transformar tudo em digital contra tudo e contra todos a todo custo. Não é isso. De onde que vem essa vontade de chegar lá? De uma coisa chamada planejamento estratégico. Quando a gente nasce, a gente não pensa muito no futuro, né? Mas daí a gente começa a casar, começa a pensar, pô, eu vou ter essa profissão, vou ganhar dinheiro, comprar uma casa, vou crescer na carreira, comprar um carro, ter filhos, colocá-los na faculdade, me aposentar e ter aí uma vida abastada, tranquila, no seio da família. Pois bem, e o Tribunal de Justiça tirou da onde isso? De uma coisa chamada planejamento estratégico. É um documento em que os 25 mais antigos desembargadores do Tribunal de Justiça sentaram, por imposição do CNJ, falaram o seguinte, gente, a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui na vida, tá? Ao que viemos ao mundo, aonde a gente quer chegar e como que a gente vai chegar lá, tá? Eu estou falando de 3 coisas, missão, visão e valores, tá? Qual é a missão? Alguém aqui arrisca dizer qual é que é a missão do Tribunal de Justiça? A não ser atrasar a nossa vida com os processos lentos? Não me venham com essa, porque está andando. Eu ouvi celeridade, isso é um valor, né? Vamos lá, qual é a missão do Tribunal de Justiça? Gente, é muito simples. Vocês vão se arrancar os cabelos na hora que eu falar qual é a missão. É distribuir justiça, gente. A gente está aqui para isso. Distribuir justiça, né? Tá ótimo. Isso foi porque a gente veio ao mundo, é a razão da nossa existência. Qual é a nossa visão? O que a gente quer ser quando crescer? E esse planejamento estratégico tem o prazo de 5 anos, né? O que a gente visava lá em 2010, quando a gente projetou para 2014 o que a gente queria ser, né? É uma projeção num cenário idealizado, a nossa visão. A gente quer ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. São só 3 coisas. É muito simples fazer. Perfeito. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que estar imbuído de alguns valores, tá certo? Por quê? Para direcionar todas as nossas atividades para um norte, né? Então a gente tem que falar, olha, eu tenho que ser virtuoso, eu tenho que isso, aquilo outro, numa pessoa. E o tribunal? Quais são os valores, são os costumes, posturas, ideias que inspiram todas as práticas? Primeiro, isso está declarado no documento, tá? Se vocês forem ao site do Tribunal de Justiça até o final, tem lá planejamento estratégico. É um documento aparentemente chato de ler, mas se vocês lerem aquilo, vocês vão saber que existe um plano diabólico para distribuir justiça, gente. Para cumprir a função do Tribunal de Justiça. É um plano muito bem detalhado, que, aliás, o Rubens participou ativamente da elaboração desse documento, que é uma pérola, é um legado que o Tribunal de Justiça tem. Tá certo? Quais são os valores? Acessibilidade, opa, tem alguma coisa a ver. Celeridade, credibilidade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social e ambiental e transparência. Olha, eu falei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 valores. Pelo menos 8 aqui eu vejo que tem relação direta com o processo eletrônico. Afinal, o que é o processo eletrônico no final disso tudo? Já estou chegando lá. Como que a gente chega lá? Tendo uma estratégia, tá certo? Tendo uma estratégia. Como que a gente chega no objetivo? Como que a gente chega à nossa maioridade? 22 objetivos estratégicos. Um deles foi reservado só para o processo eletrônico. Tinha tanta coisa para falar. Se a nossa Constituição Federal fala dos índios, fala que o Colégio Dom Pedro II permanecerá no patrimônio da União. Isso é materialmente constitucional, né? Aquilo que a gente aprende nos bancos da faculdade.
Não é exatamente isso, mas de 22 objetivos. Quer dizer, olha, faz essas 22 coisas, você chegará à maioridade. Um é só o objetivo número 5, ampliar o número de varas digitais. Muito obrigado. Ampliar o número de varas digitais. Para quê? Declararam o motivo disso. Pelo seguinte, a tendência da modernização judiciária é a busca da celeridade, segurança e economia. Tá? Logo mais para frente a gente vai ver se o processo eletrônico vem cumprindo com isso. Muito bem, falamos de missão, que é para que a gente vê o mundo. Visão, onde que a gente quer chegar. Falamos de estratégia, que são os 22 objetivos estratégicos. O que está faltando? A ferramenta, tá certo? Se eu quero pregar um prego, que é a minha missão, e eu quero ter uma estratégia, eu quero fixar um quadro na parede, que é a minha visão de futuro. Eu tenho uma estratégia, eu não quero me machucar e eu vou pegar o prego, colocar bem perpendicular à parede, dar pequenas investidas, depois fixá-lo. Está faltando o que? A ferramenta, o martelo, certo? Isso é o processo eletrônico. Essa é a nossa ferramenta para chegar lá, tá? Da onde a gente saiu? Como é que começou essa história do processo eletrônico gerações X, Y, Z, alfa, beta, gama, delta, né? Da onde que a gente saiu? Em 2006, o então presidente Celso Limonge, ele fez na estação São Bento do metrô uma prova de conceito, uma POC, Proof of Concept, tá? Uma prova de conceito do processo digital. Pouquinho depois que a lei 11.419, que é a lei do processo eletrônico, foi editada. Ele fez lá o expressinho digital. Você ia na estação São Bento do metrô e falou, olha, meu vizinho pegou minha enxada, eu estou com um problema lá, eu gostaria de resolver isso informalmente numa conciliação. Pois não, sente aqui, reduzimos a termo digitalmente, isso já vai para o juiz e tem todo o processamento digital. Funcionou. Tanto funcionou que, em 2007, a gente teve o primeiro foro digital em São Paulo, foi o Freguesia do Ó, né, Rubens? Que a gente tinha 4 varas, 3 varas cíveis e uma de família. E a coisa funcionou. Funcionou, o conceito funcionava, mas tinha uma coisinha que não deixava funcionar. A imensa quantidade de papel. Olha aí o bicho papão, o papel, né? O papel. Esses caras aqui. Por quê? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar. Do advogado estava tudo começando era muito cedo, gente. Era a infância do processo eletrônico. Então o judiciário falou, pessoal, vamos pegar as petições do advogado e vamos digitalizar. Gargalou. Por quê? Ah, porque o tribunal não comprou scanner suficiente? Ah, porque o pessoal, o funcionário público é meio devagar, a coisa não anda, está de má vontade, acha que ganha pouco. Não é isso, gente. Pelo seguinte, para digitalizar um processo, é uma cadeia sucessória de atos. Você tem que desmontar o processo, higienizar, digitalizar, indexar e autenticar. Aí pegou, hein, Rubens? Por quê? Porque precisa de um funcionário público para dizer que a cópia confere com o original. Não pode qualquer um. Não pode uma pessoa que não pertence aos quadros do judiciário. E falta funcionário, gente. É esse o problema. É precioso, é o recurso mais precioso para a gente. É o funcionário. Foi daí que, então, dessa experiência, daí o porquê da experiência até expandir, vejam que eu estou num crescendo, que, então, o Tribunal de Justiça começou a sediar um fórum de discussão entre o Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, a ASP, Ministério Público e Defensoria Pública, para falar como que a gente consegue contornar esse problema. E aí foi sendo discutida e plasmada na Resolução 551 de 2011 essa ideia do peticionamento eletrônico obrigatório. Por que eu estou contando isso para vocês? Isso veio em 2011. Foi 4 anos depois de 2007 que a gente viu que na Freguesia do Ó daquele jeito não ia dar. Tá? Então a gente chamou todos os players do processo, todos os envolvidos no processo, falamos, gente, olha, a Justiça Eleitoral já fez a lição de casa dela, está voando a eleição, né? 3 dias para 3 horas, né? Vamos fazer igual, só que é o seguinte, a gente precisa da colaboração, a gente precisa que todos façam um pouco. E foi esse o espírito que motivou a Resolução 551, que quando de sua obrigatoriedade, ela foi recebida com tanta espécie, com tanta natural hostilidade. Mas não é uma hostilidade sozinha, porque a gente é realmente impermeável às novas ideias, às mudanças, ainda que elas sejam muito bacanas. E aqui eu dou o exemplo do smartphone, né? Alguém aqui tem smartphone? Levanta a mão para mim, para vocês não dormirem. Levanta a mão. Quem tem smartphone? Muita gente tem smartphone. Levanta a mão para mim. Aquele que pela primeira vez que pegou um iPhone, um Android na mão, já saiu mexendo, já sabia todas as funcionalidades, já integrou com a agenda do Outlook, do Gmail, tudo. Alguém fez isso? Gente, fez? Bacana. Gente, eu não consegui, eu precisei de um tempo para me adaptar, mas eu sabia que aquilo era bom.
Então esse é o espírito da coisa. Enfim, até o começo da implantação dessa estratégia do processo eletrônico, que é com o PUMA, né? O Plano de Unificação, Modernização e Alinhamento. Unificação do quê? De sistemas. A gente tinha 12 sistemas no Tribunal de Justiça que não se conversavam, minha gente. Vocês iam para Ribeirão Preto, queriam acesso ao processo, vocês não podiam entrar na internet e pesquisar o processo, vocês tinham que se associar à ASP local para poder ter acesso, mas o dado, gente, é público. O CNJ já falou, STF também, o dado é público. Né? A gente tinha ilhas. Depois, em 2007, a gente passou a ter 8 sistemas, 2 dominantes e 6 ilhas. 6 ilhas não falavam com ninguém. Né? Cercado de um monte de processos cercados de solidão por todos os lados. Né? Em 2011, a gente tinha 4 sistemas, 2 dominantes, que são os que a gente tem hoje, e 4 ilhas em 2 sistemas. Em 2011 eliminamos. Hoje, aliás, em junho de 2012, a gente tinha 2 sistemas. Melhorou. Todos os sistemas que são o Prodesp, o SAGE, vocês já conseguem ver pela internet todo o andamento do processo, o SAGE com um pouco mais de profundidade, principalmente se você for o advogado do processo. Né? E a gente está caminhando para onde? Para a unificação do sistema, que é o segundo objetivo de informática daqueles 22. Um sistema único informatizado. Ah, para que eles estão com ideia de ficar botando sistema único? Que preciosismo, né? Gente, a gente padroniza as rotinas de trabalho. A gente ensina para um, ensinou para todos. É gestão isso. É eficiência. Está lá no artigo 37 da Constituição. Está no nosso planejamento estratégico. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso. A gente está lá para fazer alguma coisa. E o tempo é curto. E aí que a gente se vê com as teorias do processo eletrônico. Eu não vou aqui ensinar para os senhores como é que é o processo eletrônico e também não vou entrar em discussões se é o processo que é eletrônico, se é o procedimento que é eletrônico, se o registro que é digital dos atos processuais, se o processo é eletrônico ou se ele é processo digital. Isso aí tem boas doutrinas vindo de bons advogados, a doutrina da qual eu me abebero para levar adiante o meu trabalho, mas não vou aborrecê-los com essa firula doutrinária. Tá? O fato é que, quando a gente começou esse plano, o PUMA, o temido PUMA, né, que está indo que nem um rolo compressor levando o processo digital nessa sofreguidão para as comarcas, em primeiro lugar, para que a gente está nesse ritmo? Pessoal, nunca o Tribunal de Justiça teve recursos para aportar num plano de informatização. Nunca o Tribunal de Justiça teve um plano real de informatização, não por incapacidade ou inércia dos demais administradores, muito pelo contrário. Todos se esforçaram demais, mas é uma questão de conjuntura histórica. Agora a gente está maduro para isso. Todo mundo já tem máquina digital, já manda e-mail com anexo, já manda imposto de renda com certificação digital, já vota digitalmente. Né? Então, quer dizer, a gente já está maduro para isso. Tá? Então, esse plano de unificação, modernização e alinhamento começou em agosto de 2012, do ano passado. Lá, a gente tinha 25 varas digitais. Ao todo, são 2.217 varas. Tá? Então, a gente tinha aí o quê? 1%? X. 1%. Tá? De lá para cá, até 30 de abril desse ano, foi o último dado computado nosso, a gente já estava com 286 varas digitais. Quer dizer, isso eu estou falando não é para botar medo em ninguém, mas é para mostrar, como o Rubens bem ressaltou, gente, que é um caminho sem volta, é irreversível. E depois eu vou dar dados tranquilizadores a vocês. Tá? Qual é a perspectiva que a gente tem até o final desse ano? Tá? A gente chegar a pelo menos, entendam bem, pelo menos 900 varas digitais, de 2.217. Daí vocês vão te falar, estou sabendo, eles vão tropeçar em algum momento, se Deus quiser, a coisa não vai adiante, eu vou continuar com o meu papel lá. Gente, eu tenho uma boa notícia, né? Quer dizer, o cronograma está sendo cumprido à risca, né? Com a participação e colaboração dos advogados, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do público interno, principalmente, que são os servidores e juízes. Porque, muito embora vocês não acreditem, as resistências internas existem também. É natural, gente. Né? Não cantou Caetano em prosa e verso, né, que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Né? Se a gente está acostumado com o papel o tempo inteiro, a hora que a gente vai... Né, processo eletrônico, tá tão bom aqui, estava dando jeito, aqui estava na minha zona de conforto. Boa, Wagner, isso mesmo. Né? Mas isso para mostrar o quê? Que é irreversível, que a coisa está andando. Então vamos lá, regulamento jurídico do processo eletrônico, Lei 11.419, que é a lei federal, e no exercício da competência concorrente do artigo 24 da Constituição Federal, resolução 551 de 2011 do TJ. Tá?
Lembram que eu falei dos valores que estavam lá atrás, que seriam os nortes, vamos dizer assim, eram os princípios éticos que nos guiariam nessa missão de distribuir justiça e um dia ser enxergado como distribuidor efetivo de equidade, justiça e paz social, né? Celeridade. Então aqui eu venho com uma palavra de fé e de tranquilidade a todos. Em primeiro lugar, essa primeira adaptação que foi talvez um pouco dolorida para os advogados, e a gente reconhece isso, né? Mas já superada. Por exemplo, no Fórum João Mendes Júnior, que foi onde a gente teve aí que vamos dizer assim, dar um passo atrás para dar dois à frente, né? O que aconteceu? A distribuição no João Mendes, a distribuição de novas ações no João Mendes antes do processo eletrônico era de um número, por exemplo, de 400 ações por dia, tá? Realmente, com a entrada do processo eletrônico, isso teve uma pequena baixa, foi para 200, foi subindo. Hoje, 3 meses depois, foi 1º de fevereiro, estamos em maio, 3 meses depois, a gente está com 450, mais de 450 distribuições iniciais. O que isso revela, minha gente? Revela que vocês fizeram um excelente trabalho, que a Ordem dos Advogados conseguiu certificar digitalmente, que o advogado foi atrás da sua certificação digital. Isso é fantástico, a coisa aconteceu. Agora já está todo mundo no mesmo trem, indo em rumo sim à modernidade. Tá? Agora, modernidade por modernidade, tudo bem, eu me adaptei, fui atrás da certificação digital, contratei lá um professor de informática, fiz um monte de curso para saber escanear folhas para transmitir, para saber peticionar, às vezes caía o site. Agora, graças a Deus, a gente fez também ampliações na infraestrutura para que ele fosse mais estável. Tem à disposição uma ferramenta de monitoramento minuto a minuto para saber se o site está no ar ou não. E isso já é uma informação oficial que vocês podem usar para ter a devolução do prazo nas hipóteses do artigo 8º da resolução, né? Mas e aí? Todo esse barulho, qual foi o fruto disso que a gente já consegue ver agora? E é isso que eu vou trazer para vocês. Recentemente saiu uma notícia que foi recebida até com um pouco de ceticismo. Não só pelos advogados, pela gente também que é juiz. A gente fala, pô, mas pera um pouquinho, como é que pode uma coisa dessa, professora? Como é que pode um processo, né? Uma ação de obrigação de fazer no plano de saúde. Estava morrendo o sujeito, precisava lá de uma intervenção. Todos sabemos aqui, ação de obrigação de fazer com tutela antecipada para que o juiz determine a feitura do exame, independentemente da discussão de mérito, antecipação de tutela. Normalmente, e numa vara eficiente, demorava 4 meses. Concordam comigo? Mais, menos, mais, né? Mais. 4 meses. Mais. Não, 4 meses. Tá bom, vai. Tá bom, vai. 5 meses. Gente, acabou em 10 dias úteis. Tá? Foi rápido, foi muito rápido. Vocês vão falar, nossa, que mágica. Foi um processo, eles já estão pegando o processo e falam, olha o processo rápido aqui, né? Gente, não tem mistério. Isso vem, eu vou dar mais um exemplo para depois a gente ver como é que a coisa funciona e por quê. Vocês vão ver que é um ovo de Colombo, botaram o ovo em pé. Tá? Olha só, execução fiscal, né? É um processo que é assim, né? O cidadão não paga o seu imposto. A IPVA, por exemplo, execução fiscal estadual. Tá? Esqueceu de pagar, quando lembrou também não quis muito pagar, pago, não nego, como é que é? Devo, não nego, pago quando posso, né? Quando quiser. Enfim, vocês lembram, vocês sabem quanto tempo que demorava para fazer uma citação, que é o primeiro ato formal para estabelecer a relação processual num processo de execução fiscal? Chutem alto. Ai, obrigado, adoraria que fosse 6 meses que eu ouvi aqui. Para citar, gente, citar. Estamos quase lá, estamos chegando lá, tá? Está entre os 5 meses e os 10 anos. Gente, são 2 anos e meio. 2 anos e meio. Vocês imaginam chegando uma execução fiscal? É que não chegava de uma, né? Chegava de 50 mil, 80 mil. Não dava tempo nem de autuar esse processo, tá? Chegava a execução fiscal. Para citar, quando conseguia citar, né? Até pedir cartinha de citação, daqui a pouco eu vou fazer todo o roteiro ali. Vocês vão lembrar de eu tirando foto lá em 91, quando eu fui para Disney, né? Indo lá para revelar, pegar o negócio. Muito bem. Sabem quanto tempo a gente faz a citação hoje numa execução fiscal? Para a tristeza do contribuinte inadimplente? Em 12 dias. Tá?
Eu estou falando isso, vocês vão falar, ele está pegando dados, tá maquiando dados aí. Gente, a gente tem uma ferramenta de Business Intelligence que faz essa métrica para a gente. Graças ao processo eletrônico, a gente consegue extrair dados, a gente consegue extrair métricas disso. A gente consegue saber quanto tempo demora para o juiz dar uma ação, quanto tempo ficou em atos mortos, por exemplo, esperando, em conclusão, para autuar e tudo mais, coisa que hoje não existe mais. Tá? Então vamos lá. Como que isso aconteceu? Eliminação dos atos mortos, minha gente. Rubens acabou de contar aqui a experiência dele na gloriosa Palestina, né, Rubens? Palestina, eu imaginei já Scuds, Patriots indo para lá, para cá, né? Palestina, mísseis de cá para lá, né? Palestina brasileira, né? Pô, 3 dias. Como que os caras resolveram isso? Gente, atos mortos. O processo está cheio de ato morto. A gente brinca, né? Vocês devem brincar também, né? Que é o seguinte, o que tem de bom mesmo no processo é inicial, a contestação, a réplica, a sentença. E vamos que vamos, né? O resto é resto. O resto é carimbo, risco e folha em branco, né? Agora, vamos lá. Como é que um processo ele andava, normalmente? Então vamos lá, vamos refazer o ITER processual. E o advogado com a petição? Pega a fila do protocolo, entrega, o protocolo pega a petição, cadastra, coloca na pilha. Faz isso o dia inteiro. Ao final do dia, ele vai falar, isso aqui é da primeira vara, da segunda, da terceira. No dia seguinte, já põe no carrinho da vara, que no final da tarde já está lá. Isso tirando os urgentes, tá? Está lá na vara. Chega na vara e fala, que bom, o processo é novo. Então vamos lá. Fura, numera, isso se tiver 10 páginas. Se tiver 500, se for esse catatal aqui de 600, né? Quanto tempo vocês acham que um escrevendo demora para numerar isso aqui, para autuar? Pois é, às vezes pode demorar semanas, gente, mas vamos pensar no cartório ideal, pessoal. Vamos lá. Demora um dia, né? Demora um dia. Ele vai autuar em um dia. Beleza, em um dia. Daí no dia seguinte vai para a mesa do juiz. Daí o juiz ele já está com outros processos ali. Tem urgência, tem tutela de urgência, tem audiência, tem que receber o advogado, né? Não é só processo expediente que vem para o juiz, né? Então, ele vai despachar o seu tempo. Despachou o processo? Ele, logicamente, esse juiz aí é muito moderno, hein? Ele usa o Word. Né? Então ele vai lá no Word, ele abre o seu Word, põe lá processo, número, tal, e começa a dar aquela decisão linda, tal. Ele pega, imprime, coloca lá a cópiazinha dentro do processo e deixa na fileira para a escrevente de sala dele juntar, receber, juntar e enviar ao cartório, que vai acontecer no dia seguinte. Né? Acontecer no dia seguinte, vai para a fila do escrevente que vai pegar o processo, vai falar, quanto processo, ele vai pegar um por um, né? Ele vai dar cumprimento, ele vai dar cumprimento a isso, publicando, fazendo as comunicações necessárias e, eventualmente, expedindo ofício. Puta, expedi ofício. Onde que estava aquele modelinho bacana que já está pronto? Acredito que eu perdi o modelo, né? Então tá ótimo. Gente, quantos dias vocês computarem? Alguém está contando? Tá, vamos botar uma semana aí, né? É isso, gente. Acabou com os atos mortos. Porque a partir do momento que o advogado ele faz isso por todos nós, né? Ele digitaliza suas peças. No que ele põe a sua certificação digital, assina e manda, isso é recebido, já é autuado, tá? Numerado e já é colocado na fila respectiva do juiz. Se é urgente, já está na fila de urgente. Se não é urgente, já está na fila respectiva. Já vai para a mesa do juiz, para a área de trabalho. A gente está falando aqui, minha gente, em horas. Tá? Em dias. Fala, muito que bem, mas aí para na fila lá do juiz, está cheio de coisa, vai demorar para despachar. Pode até demorar, gente, porque a atividade jurisdicional, assim como a do advogado, demanda um esforço intelectual, demanda você analisar, demanda você ler, né? Então, você tem que analisar a coisa. Agora, uma vez que o juiz ele já foi modernoso de fazer no Word, ele vai praticar o ato no processo. E aqui vale o conceito de processo eletrônico. O que é esse danado do processo eletrônico? Que a gente está falando aqui desde que eu comecei a falar, vocês já estão com sono aí, né? Mas o que é o processo eletrônico? É o processo sem papel, em que os atos são praticados, transmitidos e armazenados em meio digital. Tá? A lei fala em processo eletrônico, então a lei está certa, mas é o seguinte, a doutrina fala, não é eletrônico, o eletrônico tem a ver com elétrons, né? O movimento dos elétrons. Digital é o conceito que se contrapõe a analógico, que é guardar no substrato de zeros e uns, binário, né? Substrato digital e não em ondas, por exemplo, analógicas, a informação. Tá? Então, isso tudo já está armazenado dessa forma. Pois bem, o juiz deu sua decisão dentro do processo. Lembra o conceito de processo eletrônico? Produziu sua decisão lá. No que o juiz deu a decisão e assinou digitalmente, o que vocês acham que acontece com essa decisão? Primeira coisa,
já vai para a publicação. No que o juiz deu a decisão, ela já está pública, não precisa mais bater 1 milhão de carimbos, minha gente. Tá? Depois a gente vai entrar, se vocês quiserem, tiverem interesse, na questão da juntada automática, tá? Publicação automática. A gente vai ver mitos e verdades a respeito disso. O fato é que, uma vez que entrou no processo, já foi publicado, já vai para o cumprimento. Quer dizer, não tem pilhas e coisas para você numerar, juntar, carimbar. Tirando esses atos mortos do processo, a gente economiza demais o tempo. A gente passa a alocar os escreventes, não para essas tarefas técnicas, muito embora sejam todos escreventes técnicos judiciários, né? Mas eles, hoje, para passar um concurso de escrevente, se você não tiver um nível superior, é muito difícil você passar. Então as pessoas já chegam muito bem qualificadas, e isso é uma palavra de fé que eu passo a vocês, para vocês verem que quem está do lado de lá do balcão, às vezes pode não estar motivado pela circunstância, aquele monte de papel, mas o cara é qualificado. Ele, bem estimulado, ele com uma condição de trabalho correta, ele pode dar ouro para a gente, que é um serviço bem prestado. Tá certo? Muito bem. E que mais que ajuda nessa história? O AR digital. Alguém já ouviu falar em AR? Aviso de recebimento, né? Manda a cartinha, vai lá, AR digital. Por que na execução fiscal estadual acontece tão rápido? Né? Lembra que eu falei de 2 anos e meio para 12 dias? Vamos lá o fluxo. Secretaria da Fazenda fala, Fernando deve, manda para a Procuradoria de Estado por sistema. Procuradoria de Estado faz a CDA, faz a petição inicial eletronicamente, manda eletronicamente para o nosso sistema, o único caso de integração de sistemas, tá? Que é o melhor dos mundos, mas é o mais difícil de alcançar. Tá? A gente brinca que Deus fez o mundo em 7 dias, né, porque não tinha que integrar sistemas. Mas não é verdade, a gente sabe que a Deus nada é impossível, muito pelo contrário, Ele pode tudo. O fato é que vem essa petição inicial para o sistema do Tribunal de Justiça, automaticamente autuado, numerado, vai para a fila do juiz, lotes de 50 mil processos, o juiz assina em lote, já manda eletronicamente para os Correios. O que o Correio faz? Até nenhum papel. O Correio imprime uma única página, vai na casa da pessoa, pega a assinatura. Pegou a assinatura, sinal que foi positivo, não é? O que o Correio vai fazer? Ligar para a gente? Falar, não. Ele vai no sistema e coloca uma chavinha lá. Ok. Né? Curti. Né? Curtiu. Então, quer dizer, foi positivo o negócio. Essa informação binária só pode sim ou não, tipo, citou ou não citou? Se citou, já vem. Já começa a correr o prazo, gente, de embargos. É isso, essa é a mágica da coisa. Essa é a panaceia de todos os males. Agora é lógico que o processo não vai se autossentenciar, o processo não vai se autodecidir, né? Nem para o advogado, nem para o próprio juiz. Mas isso elimina todos esses atos mortos. Falamos de celeridade. E segurança? Vocês vão falar, essa certificação digital nunca fica a cara dela. Eu tenho aqui um cartão de banco, cartão de Pão de Açúcar, do mercado, da Vivo, mais uma senha. Ih, mais senha, rapaz. Esse negócio de CP Brasil, não sei, viu? Por que a certificação digital é tão bacana? Depois, se alguém tiver curiosidade, a gente fala por que certificação digital e não login e senha, tá? Mas é uma discussão um pouco mais ali. Por quê? Quando a gente assina, quando o advogado assina uma petição com a certificação digital, o que acontece? Na remotíssima hipótese, uma hipótese cerebrina, tá? Porque nunca aconteceu. De alguma forma esse documento ser corrompido, vamos supor que gravou lá no data center do Tribunal de Justiça, e gravou num setor ruim, lá num bad sector. Puxa, o que acontece? Mudou uma vírgula, tá? Ou então, não sei, pessoal, certificação digital aí vai mudar. E se o outro advogado conseguir mudar lá uma vírgula, muda todo sentido, né? Em vez de levem-no à força, levem-no à forca, né? Só mudou um C, né? É muito simples, né? O que acontece? Mudou uma vírgula, minha gente, essa certificação digital, aquele carimbinho que está lá, começa a berrar que nem uma criança com fome, entendeu? Quer dizer, está violado, não vale mais. Daí vocês falam, peguei o Tribunal de Justiça, sabia, não ia funcionar esse negócio, né? Mas não é, gente. Para isso que para a segurança, a gente tem o alarme da certificação digital, que é gerido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, tá? Que é uma autarquia federal que cuida disso, da governança dessa rede de confiança, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileira, né? O nome é imponente e ela tem essa garantia de confiança, a gente tem isso. Ela faz a gestão disso tudo. Se tiver a violação desse certificado digital, a gente vai no nosso backup e restaura aquele arquivo. Tá? Isso tudo com um processo absolutamente transparente e com todos os logs guardados. Então é isso que transmite segurança para a gente.
Então, eu acho que eu já deixei pelo menos claro aqui que celeridade a gente vai ter. Segurança a gente também tem. E economia? Economia também traz, né? Foi um dos motivos para a gente eleger o processo digital. Por que economia? Para o advogado e para o cidadão. Vamos para o advogado primeiro, né? Para enviar a petição. Você não tem que ir no fórum, não tem que mandar estagiário. Tudo bem, quem paga o cliente a gente sabe, né? A gente já advogou, tudo mais, tal, mas é o tal negócio. Economia de tempo, minha gente. Tá? O estagiário ele poderia estar usando lá seu esforço intelectual para elaborar peças, para ajudar o advogado na atividade fim, que é exatamente o que a gente tem com os escreventes. Quer dizer, para ter que levar a peça lá, ele poderia estudar um processo, fazer um belo relatório, trazer, produzir conhecimento, né? E aí sim a justiça vai ser efetiva. Deslocamento, redução de custos, poxa, é papel, é impressora, é tudo. O investimento na certificação digital vai custar o quê? R$300 uma certificação digital para 3 anos? Gente, esse custo dá 5 resmas de papel chamequinho, eu fiz a conta, né? Dá para assimilar. Então, quer dizer, não é algo demais. Então, se você colocar isso numa grande escala, só temos a ganhar. E o cidadão? O cidadão ganha processo eleitoral? Ganha. Pelo seguinte, como que o judiciário atua? Por repasse de verbos do executivo e as verbas próprias, tá certo? Como que o judiciário vai economizar? Não é só em papel que o judiciário vai economizar. Uma melhor gestão de funcionários e principalmente prédios menores, prédios mais eficientes. Não tem que gastar com arquivo, gastar com prédios que vão tombar com o tempo. Aqui eu vou fazer um parênteses, contar, Rubens, do João Mendes aqui que estava com inveja de Pisa, né? Torre de Pisa. João Mendes já estava meio assim, né? Estava caindo assim, e justamente o lado que pendia era o lado dos cartórios, né? Porque tinha muito papel, assim, a gente falou, meu Deus do céu, vai cair. Mas assim, gente, podem continuar indo para o João Mendes, porque nada aconteceu, nada chegou num risco desse, num risco iminente como esse. Pelo contrário. Mas o que aconteceu? Reforço estrutural precisou ser feito. Vagas de garagem foram perdidas, porque as colunas tiveram que ser engrossadas, né? Teve que ter um trabalho ferrenho de engenharia para isso, né? Vamos instalar um novo fórum. Como que a gente vai fazer com um monte de sala para colocar esse monte de processo? Não precisa, está tudo no data center, né? Daí eu já vou falar mais questão de data center mais para frente, quando a gente falar em sustentabilidade. Muito bem. Modernidade. Estou com tempo? Estou. Modernidade. Gente, já falei das publicações imediatas das decisões. O sistema que a gente tem é o SAG. Tá? A gente sabe que tem o PJE na Justiça do Trabalho, né? Vocês gostam do PJE? Funciona também, né? Atende a Justiça do Trabalho. Vocês falam, pô, mas o Tribunal está fazendo SAG, a Justiça do Trabalho fazendo PJE, Justiça Federal já não está fazendo mais nada, só no Juizado Especial Cível, que tem o sistema deles, né? O PJ eles abortaram aí por motivos outros e tal. Putz, e aí, vamos conversar esse sistema? Sim. Esses sistemas, pessoal, é dotado da interoperabilidade, graças ao CNJ, que a despeito de qualquer crítica que possa se fazer ao CNJ, o CNJ para a gente está no pedestal mais alto, minha gente. Pelo seguinte, não fosse o bendito CNJ, a gente não conseguiria padronizar número único de processos, né? A gente viu que está com aquele número imenso, a gente fala, meu Deus do céu, era tão fácil o processo 666/94, era tão fácil lembrar, todo mundo já conhecia. Oh, pega o 666, né? Todo mundo já sabia. Agora, por favor, pega o 002357.2011.8.26.0015. Né? Mais ou menos isso, mas se não fosse uma padronização, a gente nunca teria a possibilidade de mandar um processo para um tribunal e saber que é aquele cara que está lá em cima, é aquele mesmo processo. Esse cara aqui, ó, tá? Ele já tem um número grandalhão. Padronização, interoperabilidade, tá? Agora eu vou falar de um outro aspecto também que levou. Lembra que eu falei de acessibilidade e transparência, né? Vejam que isso tudo tem um reflexo remoto no artigo 37, aqueles princípios que regem a administração, né? Acessibilidade. Rubens mesmo aqui deu aquele exemplo, né, Rubens, a respeito dos processos que povo litigioso, né? Um para cada 2 pessoas, né? Mas está concentrado em 5%. Agora, como que isso torna mais acessível? Você fala, mas o pobrezinho, ele não tem certificado digital. Se ele quiser ir no juizado ou entrar com habeas corpus. Para essas exceções, isso é possível fazer. Aí a gente digitaliza, justamente para não impedir o acesso à justiça. Isso está regulamentado na malfadada 551/2011, tá? Artigo, acho que 9º. Depois eu confiro para vocês.
Mas o que acontece? Acessibilidade. Hoje, qualquer pessoa com um computador ligado na internet consegue consultar o seu processo. É o cidadão, é o advogado, é o interessado, é o estudante, é o jurimetrista, né? Que agora, dentre as novas profissões, Rubens, tem o jurimetrista, que é o advogado que faz jurimetria. Só fazer um parênteses aí que é uma coisa interessante. Sabe o que esses caras fazem? Eles fazem um trabalho estatístico de quais os argumentos que mais convencem os juízes em determinados assuntos. Gente, é bárbaro isso. É a receita do bolo, né? Agora, como que isso é possível? Você acha que eles estão pegando esses caras aqui em papel? Vamos ver aqui. Argumento 1. Tabula aí para mim, meu caro. Uma planilha Excel. O argumento... Não é assim, gente. Isso tudo é feito eletronicamente, tá? Então, essa é uma das, vamos dizer, um dos frutos doces que vieram para a gente com o processo eletrônico. E a divulgação dos julgados de banco de jurisprudência? Alguém aqui já comprou RT Index? Levantem a mão. Não? Alguém aqui já comprou o juiz da Saraiva? Jurisprudência uniformizada, informatizada da Saraiva? Ninguém? Já, né? Era barato? Era baratinho. Eu lembro que com o meu salário de juiz substituto eu não podia comprar aquilo, porque senão faltava em casa. Tá? Não dava. Era caro para dedéu, gente. Era muito caro, né? Graças ao santo CNJ, falou o seguinte: pessoal, vocês querem informatizar? Beleza, só que me dá alguma coisa para a população, seu destinatário final. Banco de jurisprudência gratuito. Se vocês entrarem hoje no site do Tribunal de Justiça, né, e tiver disponível, né, porque até sempre indisponível, não está não. A gente está migrando para os novos servidores e vai ficar, ó, perfeito. Tá? Consultor, coloca a letra A. Consultar, A. Todo acórdão tem a letra A, né? Senão podem pegar, porque é arquivo histórico aí. Vocês vão pegar mais ou menos, eu acho que são, olha, acho que 500 mil julgados. Vocês sabem que banco de jurisprudência vai ter só em São Paulo 500 mil julgados? Eu não conheço. É muita coisa, gente. Se vocês colocarem um argumento de busca e forem refinando a pesquisa, vocês vão ter acesso. Por que eu falei a letra A? Para falar no volume total, e se vocês indexarem por data mais recente, vocês vão ver que o primeiro que vai aparecer na lista provavelmente foi um acórdão publicado horas atrás. Então, se vocês entrarem lá e colocarem isso, olha isso, minha gente, o desembargador acabou de sair da sessão. Ele não chegou nem em casa ainda, mas o acórdão dele já está na internet, está numa base de jurisprudência, já está pronto para publicação, né? Então, quer dizer, isso é um fruto bom do processo eletrônico. Se fosse em papel, teria que pelo menos ir para digitalizar, para um setor de digitalização que tem zilhões de outros processos para digitalizar e colocar na rede, né? Mas não, com a assinatura digital que vocês também usam, o desembargador usa, já publica, já vai para lá. Peticionamento eletrônico de qualquer parte do mundo. Se vocês estiverem de férias lá na Bahia, no Caribe, na Rússia, e tiver falando, não aguento, eu quero peticionar, não aguento, eu gosto demais, assim. Eu preciso peticionar. Eu preciso, né? Um negócio assim. Dá para fazer, gente. Basta ter a fenda da certificação digital ou então a sua certificação digital num pendrive. Gente, eu garanto que vocês vão conseguir. É muito bacana isso, é ou não é? Né? E vai entrar no ar ainda no portal de peticionamento eletrônico, aí um furo, hein? Furo de reportagem. Provavelmente em meados de junho, o perfil do assistente. Por quê? A gente sabe que o tempo do advogado é precioso e é caro, né? Então, vai ser possível agora que o estagiário faça o caderno de peticionamento, para que o advogado depois, analisando o caderno e validando ele, aí sim assine e envie. Tá? Então, esse trabalho material de cadastramento, de formação do caderno processual, também vai ser tirado dos ombros do colega advogado. Tá? Isso tudo porque a OAB sempre foi muito propositiva, sempre colocou com bastante veemência e com bastante fundamentos, né? O que o advogado precisa? Ferramenta de disponibilidade, um melhor serviço de peticionamento eletrônico e esse perfil de assistente, né? Daí vocês falam, beleza, a gente está na geração X, né, Rubens? Se você colocou... Você já está na Y. Eu estou na Y, mas eu vou voltar um pouquinho. Eu tenho aqui, que eu vi numa palestra que eu fui, que o palestrante é o perito Juliano Jova. Ele é um perito especialista em direito digital. E ele apresentou um slide dividindo as décadas, né? Então ele colocou, na informação, na informática, anos 60, era a época do mainframe. Tá? Mainframe, vocês lembram o que era? Aqueles computadores de grande porte, que só bancos tinham, né? Eram mainframes, ninguém interagia com eles. Anos 70, surgiu o PC, né? Obrigado Steve Jobs, obrigado Bill Gates, né?
surgiu o personal computer, né? Então, com eles a gente poderia tocar Danúbio Azul depois de escrever 5 páginas de código. Foi a primeira coisa que eu fiz no computador em 84 com o meu CP400 Color, né? Da Prológica. Veio um manual deste tamanho, né? E tinha... Não, nem fitinha. Não dá para gravar, era memória assim. Errou, sumiu, né? Então, assim, você ficava uma tarde inteira para digitar aquela linha de código grande dele tocar Danúbio Azul, plotando um negocinho na escala musical. Só que antes disso acontecer, você errava 5 vezes a digitação, dava erro de sintaxe. Daí no final do dia você fala, pai, vem ver. Enter. Apagou o computador. Meu Deus do céu, perdi uma tarde inteira de digitação. Era a época do personal computer. Depois dos anos 80, as grandes corporações passaram a ter sistemas para gerir o quê? RH, finanças e estoque. Lógico, eles tinham planilhas, Lotus 123, VisiCalc, sei lá. Quem é daquela época lembra do que eu estou falando, né? Passou a fazer tudo isso. Daí teve um cara que falou assim, vamos integrar isso tudo? Né? Já pensou a hora que um funcionário é demitido, a gente já pega da baixa na folha de pagamento, já consegue integrar isso tudo? Puta, beleza. Bem-vindo, estamos nos anos 80, diretas já, é aí. Daí vieram os anos 90, internet, né? Tim Berners-Lee veio com a sua ideia lá de integrar uma universidade e abri-la para o mundo por meio de mensagens eletrônicas, tal. Sistema de informação se ajustam ao perfil do usuário, né? Começou a ter o Word, começou a ter o Windows, a gente começou a usar a máquina de uma maneira mais propositiva. Em 2010, o que aconteceu? Era da inovação. Os sistemas passaram a vir embutidos e embarcados em celulares, onipresença dos sistemas. A gente está interagindo com os sistemas sem perceber, né? E nesse contexto todo vem as redes sociais. É aqui que eu queria chegar, né? Vocês falam, pô, processo eletrônico, o que tem a ver com rede social? E aqui eu queria fazer, antes de falar o que tem a ver, eu queria fazer uma parte para mencionar que não fosse o Rubens Hill. Verdade. Não, olha, gente, é verdade. Olha, não é puxação de saco, mesmo porque não é esse o espírito. A gente é colega, não tem por que isso e tal. Mas o Rubens é um cara que, assim, permite chamar de cara, apesar de ser desembargador, mas esse é um meio acadêmico. Depois eu vou ver lá em casa, ó. Questão informal. O Rubens é um cara que tem uma visão tão à frente do tempo. Quando eu fui para a assessoria de informática, ele me falava de redes sociais, Tribunal de Justiça nas redes sociais. Quem aqui curte Facebook? Pessoal, boa. 35 mil curtidores. Olha lá, Rubens. Seu filho. Facebook. Nosso. Falei, pô, mas o que o tribunal vai fazer no Facebook? Gente, a gente tem que contar a história boa da coisa. Para contar a história ruim, cada um tem uma história ruim da justiça. Até eu tenho as minhas, né? Só que a gente tem que contar a história boa, a versão boa da história. O que está sendo feito de legal? O que a gente está progredindo? Transparência. E esse é o viés do presidente, do presidente anterior, Dr. José Roberto Bedran, que foi quem inaugurou as redes sociais, e o Dr. Ivan Sartori, que vitaminou isso aí e deu impulsão total. Aliás, tem uma presença nas redes sociais marcante, né? Um cara que usa as redes sociais, né? É aí que eu vou chegar. Redes sociais e processo eletrônico. Vocês falam assim, puta, o cara viajando lá, redes sociais. Deixa eu falar com os meus amigos aqui, tipo happy hour no Facebook. Deixa o processo pro trabalho. E, gente, tem muita gente que faz compra hoje pelo Facebook, né? Eu já fiz compra pelo Facebook, funciona, né? E foi aí que a gente teve a ideia de colocar uma abinha lá na página do Tribunal de Justiça no Facebook para pesquisar processos. Vocês vão falar, não existe coisa mais inútil. Porque eu sou advogado, eu sei que eu vou na página do Tribunal de Justiça, né? E eu faço uma pesquisa por nome do advogado, número da OAB, nome da parte, tudo, né? Agora, e aquele cidadão que está lá, ele fala assim, aquele meu processo, porque para a gente que é profissional de direito, a gente pode ter 5 mil, 10 mil processos sob a nossa batuta, né? Como advogado, como juiz, promotor, defensor. Mais para a parte, é o processo da vida dele. Ele sabe de cor salteado de trás para frente. Ele canta em prosa e verso o número do processo dele. Então ele está no Facebook, ele pode sim, através de uma aba no Facebook, ter acesso a essas coisas, né? Ter acesso ao andamento do processo. Isso não é transparência, né? O cidadão não vai poder ver se o juiz está demorando para sentenciar, se está com uma providência, por exemplo, por um perito está demorando muito para entregar o laudo, se o advogado, por algum motivo, está deixando de ver o processo de dar andamento. É normal, é transparência isso é bom para todo mundo, né? Ótimo. E os julgamentos pelo Twitter? Alguém aqui acompanhou o julgamento do caso... Qual que foi aquele, Rubens? Foi o caso da Richthofen, né? Alguém acompanhou pelo Twitter
o julgamento da Richthofen, foi o primeiro julgamento totalmente tuitado. Por quê? Vocês sabem que no Tribunal do Júri, apesar de ser uma sessão pública, né, não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, no O.J. Simpson, né, que tinha gente desenhando, filmando, fazendo, acontecendo, relatando e tal. Né? Não, então a própria assessoria de imprensa do tribunal passou a tuitar em tempo real tudo o que acontecia no júri. Foi o primeiro júri tuitado, o primeiro julgamento totalmente tuitado. O que é isso? É rede social, gente. É plataforma de rede social a serviço da transparência, da informação. E a cerejinha do bolo, né, que aí a gente vai discutir a respeito de se foi uma coisa boa ou não, que foi a transmissão do julgamento do Misael pelo Facebook, para uma aba do Facebook. Né? Foi totalmente transmitido. Vamos segurar um pouco o julgamento de valor. E não pretendo aqui tomar nenhuma posição, só quero ponderar uma coisa. Mensalão. Alguém ficou na TV Justiça assistindo os dias de julgamento que teve? Eu acredito que alguns tenham feito isso. E se fizeram, parabéns. Porque essa é a diretiva do CNJ, dar total transparência. Por quê? Quando a gente vê uma coisa acontecendo, a gente tira as nossas próprias conclusões. Quando a gente se vale dos meios oficiais de transmissão da informação, a gente já tem o viés do jornalista, seja ele de esquerda, de direita, se é que ainda vale isso na geração Z, alfa, né, Rubens? Acho que não mais, né? Mas um perfil mais pró ou contra governo, né? A gente recebe a informação com aquele viés. Quando você tem acesso à informação in natura, você se permite tirar suas próprias conclusões. Né? E no mensalão, a despeito de muitos, a despeito das condenações, muitos afirmavam que eles eram inocentes. Por quê? Pela forma de pensar que já vinha mostrando o STF de lá para cá, que é a questão do garantismo, a questão do julgamento com provas, não só com base em conjecturas, enfim, sem nenhum juízo de valor. Para mostrar isso o quê? Que o processo eletrônico e a janela das redes sociais dá essa visibilidade. Então, se eu fosse cunhar uma frase para falar sobre onde está o processo eletrônico nesse mundo XYZ alfa, por aí por diante, eu diria o seguinte, ó, o processo eletrônico ele construiu suas fundações, se ele fosse uma casa, suas fundações na era dos sistemas integrados, anos 80, né? Ele é geração X. Né? Construiu sua casa na era da internet, anos 90, e já planeja sua expansão de olho na propriedade do vizinho, né? Que é a era da inovação, que são as plataformas de redes sociais. Que é o compartilhamento, inclusive. Né? Quantas pessoas hoje não conseguem ter acesso a um julgado bacana ou um julgado de que discordam e compartilhar isso numa rede social, num grupo de e-mails, no WhatsApp, né? Dá uma olhada nesse acórdão aqui que eu vi, tá no WhatsApp. Tá? Então, transparência e tudo mais. Bom, pessoal, eu acho que assim, com isso, eu procurei mostrar a vocês o quê? Que o processo eletrônico não é nada mais do que uma ferramenta. Ele não é um capricho do Tribunal de Justiça. Ele tem um contexto. Tá? E, a despeito das dificuldades que tanto os juízes, os funcionários, os advogados também podem enfrentar, né, a adaptação necessária, eu quero mostrar para vocês que o fruto é doce. Tá? E que o fruto já está nas nossas mãos, já está rendendo bons frutos. Eu pontuei aqui uma série de circunstâncias. Então, com isso, eu queria... em primeiro lugar, agradecer à professora Daniela pelo convite, muito gentil. Não sei se cumpriu o meu papel aqui, mas eu acho que trouxe uma palavra de dentro, mostrando, gente, está funcionando, vamos que vamos, agora vai. Por quê? O dinheiro é curto, o tempo mais curto ainda, e a gente já tem a ferramenta e a estratégia. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer acontecer. E é por isso que a gente precisa da colaboração dos advogados, não só para trazer as demandas, os problemas que enfrentam, para a gente tentar melhorar sempre, tá? Mas para dar um voto de confiança para a gente. Porque o processo eletrônico vai mudar isso aqui. Então, se alguém quiser tirar uma foto do que é um processo, eu recomendo que peguem suas câmeras digitais e o façam. Porque em 2 anos a gente pretende não ter mais muito desses por aí. Tá bom? Então, a todos eu agradeço a atenção e estou aberto a perguntas. Muito obrigado.